Eu vou contar pra vocês o dia que eu peguei meu pai com a minha vizinha de 12 anos. E na época eu tinha só 10 anos, então vocês imaginam a cabeça de uma criança de 10 anos vendo aquela cena. Enquanto eu vou limpando toda essa bagunça aqui, eu vou contando pra vocês. Eu sempre tive muito medo do meu pai, sabe? Eu sempre achei ele um cara muito esquisito. Sempre, gente. Eu nunca tive a confiança de ficar com ele sozinha. E assim, minha mãe nunca percebeu isso, sabe? Pra ela sempre tava tudo bem. Minha mãe trabalhava durante a noite de cuidadora de idosos e meu pai trabalhava durante o dia. Então, quando chegava a noite, minha mãe deixava eu com meu pai pra ela poder ir trabalhar, né? E, gente, eu morria de medo de ficar com ele. Eu juro pra vocês, eu tinha uma insegurança tão grande do lado do meu pai que eu ia pra casa da vizinha. Eu ficava lá na casa da vizinha. Minha mãe saía pra trabalhar, eu ficava na casa da vizinha. E aí eu voltava só quando meu pai estivesse dormindo. Eu já sabia, assim, mais ou menos a hora que ele dormia, então eu só voltava quando ele já estava dormindo. Aí eu vinha da casa da vizinha, tomava um banho correndo, porque eu morria de medo de tomar banho com meu pai dentro de casa sozinha. E depois eu me trancava no quarto e ia dormir. Enquanto isso, minha mãe tava trabalhando, né? Porque eu não confiava ficar com ele sozinha, gente. Ele nunca fez nada pra mim, mas eu não confiava, sabe? Eu não sentia confortável. Teve até uma vez que a minha vizinha me perguntou por que eu gostava de ficar lá. Aí eu falei pra ela que eu me sentia melhor na casa dela. E aí depois ela nunca mais me questionou, gente. Eu agradeço essa mulher até hoje. Que ela me acolheu na casa dela, não questionou, sabe? Assim, foi um anjo mesmo na minha vida. E aí, gente, em uma dessas noites, eu voltando da casa da minha vizinha, na minha casa tinha uma despensa, um cômodozinho que parecia uma despensa, meio que um banheirinho, meio que um porão. E assim, ali meu pai guardava as coisas dele, ele tinha chave, ele não gostava que ninguém abria, que ninguém mexia ali, sabe? Ninguém podia colocar a mão ali. E aquele lugar, assim, sempre vivia fechado. E só meu pai tinha chave. Então eu cheguei, passei por esse quartinho e percebi que a porta estava meio aberta. Eu olhei, achei muito estranho, porque meu pai nunca deixava aberta. E aí eu pensei o quê? Nem vou mexer, vou sair correndo, vou tomar meu banho, vou trancar no quarto, vou ficar em paz. Só que eu percebi que meu pai não estava em casa, ele sempre estava em casa. Só que dessa vez ele não estava em casa e o quartinho estava aberto. Então eu entrei, tomei banho, quando eu saí ele ainda não tinha chegado. E eu, assim, como uma criança muito curiosa, pensei, bom, já que meu pai não está aqui, eu vou ver o que ele tanto esconde naquele quartinho. Coisa de criança, gente, sabe? Coisa de criança curiosa. E aí, gente, assim, eu peguei, no que eu abri a porta do quartinho, gente, vocês não imaginam a cena. Eu vi a filha do vizinho, deitada assim no chão, sem roupa nenhuma. A menina parecia que tava desmaiada. Eu não sei se ela tava desmaiada, se ela tava morta. Eu não sei, gente. Eu sei que naquela hora eu entrei num pânico. Saí dali assim, sabe? Correndo. Voltei pra casa da vizinha. Desesperada, gente. Desesperada. Eu pedi pra vizinha ligar pra minha mãe, porque eu não tinha celular. E a vizinha tinha um telefone fixo. E ela também tinha um número do trabalho da minha mãe, que também era um telefone fixo. Daí ela ligou pra minha mãe. Na hora eu não contei pra minha vizinha o que tava acontecendo. Porque, gente, eu era uma criança. Eu não tava entendendo nada. Então eu liguei pra minha mãe desesperada. Pedi pra minha mãe vir pra casa. A minha mãe